Fala ser humaninha, beleza? Agora a gente vai trabalhar uma questão de conteúdo que é muito importante. A gente já trabalhou introdução, a gente já trabalhou conclusão, e eu quero fazer um vídeo só de desenvolvimento. Só de desenvolvimento. E nesse desenvolvimento eu vou te explicar o método que eu desenvolvi, que é o método Coma-Patê. Entendeu? Que é o método Coma-Patê, que ele serve para você argumentar, fazer um parágrafo argumentativo sobre qualquer tema, sobre qualquer ideia, e serve tanto para vestibular quanto para o Enem. Beleza? Então aqui eu vou te explicar o método Coma-Patê por detalhes. Tranquilo? Beleza? Que serve tanto para o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2. Vou fazer o quadro aqui. Nosso esquema. Daqui a pouco a gente explica. Essa é a fórmula Will de dissertação de desenvolvimento. Não tem erro se você utilizar essa fórmula Will, porque ela é muito linda, porque ela funciona para um desenvolvimento que você queira usar arte, que você queira usar filosofia, um pensamento coringa, ou um pensador coringa, que seja dentro da sociologia, história, da arte, ou prós e contra, ou consequência ou causa. E a estrutura, tanto do desenvolvimento 1 quanto do desenvolvimento 2, é a mesma, filhão, é a mesma. O que vai mudar é quando você coloca a questão da tese. Entende? Então, se você quer usar uma série, se você quer usar alguma coisa de arte, um quadro, um livro, uma poesia, qualquer situação, você pode usar artística. E como que funcionaria? Conectivo inicial. Qual tipo de conectivo? Em primeira análise, em um primeiro momento, a princípio, primeiramente. Nunca utilize a priori, porque o pessoal do Enem está enchendo o saco a priori. Mas primeiramente, a princípio, em primeira análise,
em um primeiro momento. Marca de autoria é imprescindível. Ressaltar não há sombra de dúvidas que, indubitavelmente, pode-se dizer que certamente, aí você afirma, certamente a situação X, claramente, entendeu? Em um primeiro momento, claramente, mediante ao tema, observa-se que a arte já o antecipou. Ou, em um primeiro momento, é indubitável que a situação da falta de democratização de acesso ao cinema pode ser analisada por um viés artístico. Eu vi ali demais. Se você não quiser colocar, você já pode colocar a obra de arte de uma vez, entendeu? Em um primeiro momento, indubitavelmente, é forçoso ou é fulcral salientar que, mediante o problema de falta de democratização, Machado de Assis, ou pode-se retomar a ideia machadiana em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em Dom Casmurro. A explicação vem depois. A poesia drummondiana já aponta para isso. A série televisiva, entendeu? O que importa é aqui, a tese. A sua tese é que tem um viés artístico. Ou já foi demonstrado em uma série, entendeu? Aí, se você colocar a série, aqui você vai explicar. Isso é afirmado, tal assertiva é posta, isso é posto, isso é dado. Tanto faz aqui, entendeu? Isso é colocado, tal assertiva é colocada, tal assertiva é posta. Você pode variar para o desenvolvimento 2. Uma vez que, dado que, não, posto que não é bom colocar, não. Haja vista que, já que, entende? Aí você explica. Se você colocar uma coisa da arte, você tem que explicar contextualizando. E é interessante você contextualizar de modo que aquilo tenha faceta com o real. Mas aqui, já começa, aqui você explica alguma coisa da arte, da série e qualquer coisa. E aqui a gente fala de novo. Depois a gente traz essa parte aqui que para a artística a gente tem uma mudança. Ou, em um primeiro momento, cabe salientar que a análise do tema X pode ser feita por um viés sociológico, pode ser feita por um viés histórico, pode ser feita por um viés postado ou pautado pelo que o pensador X afirma ser tal coisa, ou seja, aqui você pode usar os pensadores coringa, pensamento coringa. Em primeira análise, cabe salientar que a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil pode ser analisado pelo viés do pensamento de Bauman, a saber, cegueira moral. Isso é afirmado uma vez que, aí eu explico cegueira moral junto com o tema. Sacou? Explicando cegueira moral junto com o tema, o que eu faço aqui? Tal afirmação encontra esse respaldo, quando se observa, eu trago o fato exemplo. Ou um dado estatístico no texto de apoio, ou um exemplo da realidade, entendeu? Ou fica lindo o seu texto, fica maravilhoso se você conseguir construir esse viés, entendeu? Então aqui você pode pegar vários pensamentos, vários pensadores coringas que a gente está trabalhando. Ou você pode utilizar essa situação. Marca de autoria pode ser analisada por um viés sociológico. Isso é afirmado, ou isso é posto, isso é dado, uma vez que, aí você pega o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, afirma tal coisa, explica de acordo com o tema. Explicou? Então, a afirmação encontra respaldo, quando observas, pá! Aí você fala do tempo. Velho, não tem erro.
Você pode começar todas as redações nessa fórmula. A fórmula coma patê, ela é maravilhosa para a sua redação. Você vai brilhar. Só que você tem que treinar pelo viés da sociologia. Isso foi história. Em primeira análise, cabe salientar suponhamos que seja desenvolvimento. Em um segundo plano, é forçoso afirmar também, é fulcral salientar também, sempre coloca também ainda, para conectar com o desenvolvimento 1, que a situação X pode ser observada pela história ou por um viés histórico, sempre por um viés histórico, por um viés sociológico. Então, isso é afirmado uma vez que, aí você explica história junto. Aí aqui, nessa parte, que você colocou o fato exemplo, você contextualiza com o real. Tipo, a tal afirmação encontra respaldo no contemporâneo, quando se observa, tal afirmação encontra respaldo na sociedade atual, quando se observa. E se você fez artística? Velho, isso brilha. Esse vídeo você tem que assistir 35 mil vezes. 35 mil vezes. Então, a afirmação encontra respaldo, se você fez artístico, colocou a sério, na realidade, quando se observa, pum! Aí você coloca o fato exemplo da realidade, contextualiza com a arte e brilha, meu irmão. E brilha. Não, mas então você vai brilhar muito se você utilizar o método coma patê. Wilson, vou fazer um vestibular. Se eu for fazer um vestibular, eu posso utilizar o método coma patê, que é conectivo, marco de autoria e parágrafos temáticos, e a tese, com prós e contras. Se o tema for um pouco ético, moral, sabe, que aborto, liberação da maconha, diminuição da idade penal. Em um primeiro momento, cabe salientar que a liberação da maconha tem os seus prós. Isso é afirmado uma vez que, isso é posto, isso é colocado uma vez que, você explica os prós. Tal afirmação encontra respaldo, se você tiver, tipo assim, se for da maconha, países mostrando um fato exemplo desses prós. Senhora, não tem como não brilhar. E se for contra, no outro desenvolvimento? Outro sim, cabe salientar que o problema da liberação do uso recreativo da maconha também tem seus contras. Tal assertiva é posta, tal assertiva é colocada, tal afirmação é dada, já que... Aí você coloca a explicação. Você não coloca tal afirmação encontra respaldo. Isso pode ser observado, tal afirmação, se você não colocou tal assertiva, essa assertiva encontra coaduna, em vez de você colocar encontra respaldo, você pode colocar só coaduna com a realidade quando ou no momento em que se vê ou que se tem, aí você coloca os fatos exemplos do ponto. Velho, olha, coma patê e tese. Coma patê e tese. Velho, não tem como não brilhar na redação se você treinar o coma patê. Não tem como. E se for causa e consequência? Tinha que ter colocado desde junto, foi mal. Mas pode ser separado também, porque isso pode ser consequência de outra coisa aqui. Em um primeiro momento, é fulcral salientar que a falta de democratização do cinema tem várias causas. Isso é afirmado uma vez que observa-se. Observa-se o quê? Uma vez que, aí você colocou a causa, observa-se, aí continua a causa. Aí você traz as causas do problema. Observa-se que tal situação, blá, blá, tal afirmação encontra respaldo na realidade quando se vê, quando se tem, ou ao observar. Tal afirmação coaduna com a realidade quando se tem.
Entendeu? Nossa, e se você quiser usar a consequência? Consequência nunca é bom no desenvolvimento 1, né, meu filho? Né? Tem que ser no desenvolvimento 2. Outro sim. É importante dizer que a falta de democratização ou a não democratização do acesso ao cinema tem consequências. Isso é afirmado, ou tal situação é posta, isso é dado, uma vez que haja vista que. Depois vai anotando tudo isso que eu estou falando, vai anotando e encontra o seu melhor texto. Haja vista que, uma vez que, conforme já advertir Aldous Huxley, os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Cedo ou tarde, a situação pode se tornar ainda pior. Ponto! Essa assertiva, esse postulado coaduna com a realidade quando se tem, aí você coloca as consequências. A desigualdade, se tem índice, você coloca os dados do texto de apoio. Velho, brilhou. Então, método como abater, mais a tese. Cara, essa aula você tem que assistir 1000 vezes. 1000 vezes, porque ela é maravilhosa para você estruturar seu texto. Aí, de repente, você vai encontrar vários formatos e você tem um desenvolvimento para cada situação, para cada tema, com um autor diferente. É por isso que eu trabalho muito com pensamento coringa. Beleza? Quarta sentença, o fecho de parágrafo. O fecho de parágrafo pode ser conclusivo. Portanto, não há dúvidas de que essa situação... Aí você colocou, não há dúvidas de que a história está sendo repetida. Não há dúvidas de que a arte é uma denúncia da realidade. Não há dúvidas de que Bauman está correto na sua análise. Não há dúvidas de que filosofia, Não há dúvidas de que ainda se vive na caverna. Não há dúvidas de que, se for prós, não há dúvidas de que a realidade encontra-se muitos contextos a favor. Se for contra, não há dúvidas de que prós e contras é melhor quando for contra, não obstante, ainda que é melhor isso aqui, tá? Consequência. Não há dúvidas de que essas consequências podem se tornar danosas. Se for causa, não há dúvida de que essas causas se destacam. Velho, olha que lindo, cara! Você brilhou! Eu empolgo demais quando eu consigo trazer esse negócio para você. Nossa, ficou show demais! Ficou show demais! E se você quer fazer, tipo assim, chamar atenção? Não obstante, ainda que a história não tenha sido interpretada, ignorá-la, pode ou protelá-la, é inaceitável. Ainda que a modernidade líquida seja égide contemporâneo, continuar com ela, protelar, ignorá-la, é inaceitável. Nossa, velho, você fecha seu texto de forma maravilhosa. Suponhamos que você não tenha utilizado esse estilo aqui. Você pode utilizar uma outra fórmula aqui, que é a de consequência. Por conseguinte, observa-se, aí você coloca as consequências. Não gosto. Eu gosto mais desses dois fechos. Aí você tem uma estrutura textual, tanto para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2, seja para vestibular ou concurso, maravilhoso. Vestibular, concurso, Enem, maravilhoso. Não tem como não brilhar utilizando essa fórmula como a patê. Só que tem que treinar. Beleza, ser humano? Tranquilo? Assiste, reassiste e assiste de novo essa aula. É nóis. Valeu!